Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Nelson Adler e vim falar aqui rapidamente sobre esse autor fantástico chamado Michel Foucault, que faz uma análise muito bacana sobre a questão do poder, mas não um poder de maneira vertical, ligada ao Estado, a ideia do poder de uma maneira ampla, grande, né? Como Thomas Hobbes ou Maquiavel mencionava a ideia da figura do soberano, mas sim um poder que ele é horizontalizado, diria assim, um poder que está ligado ao que? Ao cotidiano, ao dia a dia. Ele usa até um termo para isso, ele fala da microfísica do poder, a ideia de que todas as relações, das mais simples a mais cotidianas, passam por uma relação de poder. E essa relação de poder tem a ver muitas vezes dentro de algumas instituições, como a família, a escola, a igreja. Né? Quer dizer, a ideia de que dentro do modelo de poder, a gente não pode considerar o poder apenas como uma coisa macro. A ideia do Estado, como Thomas Hobbes, lá, o filósofo inglês, mencionava a figura do Leviatã, do Estado como soberano que protege as pessoas, estabelece a ideia de poder, ou mesmo o próprio Maquiavel, que mencionava também essa ideia do poder, a ideia do desenvolvimento, da habilidade do governante. O Michel Foucault ele vai nas relações mais simples, eu diria assim, de uma maneira mais cotidiana. Ele destaca que todas as relações, direta ou indiretamente, têm uma forma de poder, que pode levar a uma relação de violência. Quer dizer, a ideia do poder, que existe uma determinada hierarquia que pode chegar a uma situação de violência. Então aí ele destaca que as relações de poder acontecem, pode chegar a um grau de violência, por exemplo, numa relação entre pai e filhos, por exemplo, tá? Numa relação entre namorados, por exemplo, numa relação entre professor e aluno. Quer dizer, a ideia de que o poder ele não está literalmente ligado a uma ideia macro, mas que o poder tem também uma relação horizontal do cotidiano, tá? É mais ou menos nesse sentido. Quer dizer, falar do poder em si é mencionar a ideia de que há uma distribuição desse poder entre os indivíduos. E dentro dessa ideia, então, é considerar que o poder, né, a força, a própria ideia de violência em si, ela tem um sentido mais micro, muito mais ligado ao cotidiano. Então, a questão que quando a gente fala muito da força, da violência, ela pode estar ligada ao Estado, um Estado forte, de cima para baixo, a ideia do soberano, é fato. Isso sim pode acontecer. Mas entendemos também, e aí é o que ele menciona, o Michel Foucault, é de que esse poder ele pode estar sim horizontalizado. Quer dizer, a microfísica do poder destaca esse processo, que na verdade são uma espécie de... É um trabalho dele ligado a vários artigos, onde ele fala um pouco de tudo um pouco, né? Ligado à psicologia, ligado à história, ligado à política, ligado à filosofia, e aí ele analisa a ideia de que o poder, ele sim, ele pode estar distribuído nas relações mais simples do cotidiano. E é curioso porque você pode usar, por exemplo, uma referência dessa para poder abordar temas de redação. O que é legal é que alguns temas de redação em si, o tema de redação do Enem, ele está muito ligado ao cotidiano. E aí você pode usar perfeitamente o Michel Foucault como uma referência, como um referencial teórico, justamente para destacar a ideia de que o poder ele pode estar horizontalizado, ele pode estar ligado a uma relação do cotidiano, nas relações mais simples, como o caso da família, da escola, da igreja. Então, o poder não é uma coisa, segundo ele, vertical, de cima para baixo, mas ele está distribuído. E essa distribuição ela tem um sentido micro e não macro. Daí o termo microfísica do poder. É isso, gente. Um abraço. Até mais.